Quando Deus olha para um cenário desse, Ele não olha para o que não está funcionando, mas Ele olha para alguém que acredite naquilo que Ele possa fazer. Ele olha para alguém que deseja se levantar e ser usado por Ele. E esse é o momento das promoções meteóricas. Você lembra de Davi? Ele chega num cenário de crise, um gigante está desafiando Israel, ninguém quer descer para lutar com Davi, todos estão em pânico, ninguém sabe o que fazer, mas Deus procura alguém a quem Ele possa usar. Deus procura alguém que assuma a responsabilidade. Deus procura alguém que rompa em fé, que saiba quem é Deus e saiba o que Ele é capaz de fazer. Esse Davi chega, vê o gigante gritando, humilhando o rei, humilhando o povo, e ele fala: o que vai ganhar quem descer lá e vencer o gigante? Esse vai ficar rico, vai casar com a filha do rei, vai ter honras, vai ser destacado, esse cresceu. Davi desce, vence o gigante, e porque assumiu a responsabilidade, porque encontrou alguém, porque Deus encontrou alguém ali que entendia quem Deus era, que usou a sua fé, Davi é promovido do dia para a noite. Ele sai de um menino pastor que cuidava de ovelha, a um homem importantíssimo no reino. Daqui a pouco o povo estava dizendo: o rei matou 1000, mas Saul matou 1000, o rei Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Ele começa a ser levantado por Deus, porque ele não se intimidou com aquela crise, ele não se importou, ele não teve medo de ousar, ele não teve medo de usar a sua fé. E é no vácuo da crise que os grandes líderes são formados. Que isso entre no seu coração. Deus não permite crises para nos destruir, mas para usá-la como instrumento pedagógico, para nos aperfeiçoar. Então diga em voz alta: a mesma crise que abate uns, promove outros. É no auge da crise que nós ouvimos Deus dizer: não desça ao Egito. Egito era uma solução imediata, uma riqueza fácil, mas era um laço para Isaac. E Provérbios 14:12 diz: há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas seu fim são caminhos de morte. São caminhos de morte. Então não é toda a porta que abriu que é Deus que está abrindo, não é toda facilidade que aparece que é Deus por detrás dela. Não negocie os seus valores, não negocie os seus princípios, ande de acordo com a voz de Deus, não trabalhe fora da vontade de Deus, que isso trará caos. O que você acha que os grandes empreendedores, empresários, executivos dessas construtoras todas que estão hoje presos estão pensando? Eles dariam tudo para voltar no tempo e terem feito escolhas diferentes, escolhas éticas. Mas quando a proposta chega, ela não chega desse jeito: olha, vamos fazer um acordo aqui, mas daqui a pouco você vai estar preso, teu nome vai estar sendo divulgado em toda a nação, você vai envergonhar a tua família daqui para todas as próximas gerações. Não, chega como uma facilidade: poxa, se eu não fizer, eu estou fora do mercado, se eu não participar, eu não entro na concorrência, se eu não estiver aqui, não tem como fazer, se eu não fizer, outro faça. Preste atenção, a crise não é hora de negociar o que você tem por um prato de lentilha. Ouça a voz de Deus e ande debaixo da direção de Deus. Alguns anos atrás, um membro dessa igreja me procurou. Ele havia recebido uma proposta. Aparentemente havia um maquinário que ele precisava para a sua empresa, recuperado da Polícia Federal lá no Paraná, e bem mais barato, só que ele teria que pagar em dinheiro. Quando ele me contou a proposta, Deus me deu o entendimento e falei: não vá, isso é um laço, não é uma porta que Deus está abrindo. Mas ele se moveu pela facilidade e oportunidade, não me ouviu e foi. Quando ele chegou lá, era um golpe. Quando ele chegou, tentaram roubá-lo, mas como ele não tinha levado dinheiro, colocaram no carro, levaram para um matagal, e ele ficou no chão com uma arma na cabeça, sendo hostilizado e esperando a morte. Por quê? Porque não ouviu a voz de Deus, que desceu para o Egito, e quando devia ter ficado no lugar que Deus o estabeleceu. E muitas pessoas fracassam na vida exatamente porque na crise deixam de atender a voz de Deus, descem para o Egito, negociam seus valores e saem do centro da vontade de Deus. Sabe o que Deus pede para ele? Renúncia.
da imediata abundância que ele encontraria no Egito, e ele pede para ele trocar essa abundância imediata por invisíveis e mais remotas bênçãos. Ele leva Isaac, como precisa nos levar, ao entendimento de futuro, ao entendimento de propósito, a uma conexão com o amanhã. Ele diz: peregrina nessa terra, serei contigo, te abençoarei, te multiplicarei. Gênesis 26, 3, 4. Quando todas as possibilidades se esgotam, a fé sempre vai apontar o caminho que nós precisamos seguir, porque o trono de Deus não entra em crise, e os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Se você crê nisso, dê uma forte salva de palmas a Ele. Deus não depende do aval dos homens para realizar os seus planos. Então diga em voz alta: nada desestabiliza o governo de Deus. A terra pode ser desestabilizada, o mundo pode ser desestabilizado, o sistema pode ser desestabilizado, mas não o governo de Deus. Qual é a palavra de Deus para nós? A mesma para Isaac, em frente à crise. Gerar foi o lugar onde Isaac nasceu, e Deus está lhe dizendo: não fuja, floresça onde você está plantado, não corra dos problemas, os enfrente e os vença. Mas o que acontece na crise? Nós somos muitas vezes vencidos pela ansiedade, nós temos as nossas questões, e elas começam a nos pressionar, elas começam a nos assustar. O que será do meu futuro? Onde é que eu vou encontrar força para reagir? O que será da minha família? O que será do futuro dos meus filhos? Onde eles vão se formar? Como é que vai ser a formação que eu vou poder proporcionar a eles? E se eu perder o emprego, como é que vai ficar? E se eu ficar doente? E se eu não tiver plano de saúde? São 1001 perguntas que te forçam a questionar a tua convicção em Cristo Jesus, a tua fé e o teu posicionamento na promessa. Só que Deus acalma o coração do Isaac, como precisa acalmar o de todos nós aqui. Deus está dizendo: calma, Isaac, calma, eu estou contigo, eu tomo conta da sua descendência, o seu futuro está nas minhas mãos. Calma, Isaac, eu vou fazer da sua descendência uma bênção para o mundo inteiro, sempre conectando o homem ao seu destino. Não se desanime com o que você está vendo agora, espera na minha presença e eu vou te mostrar como vai ficar. Espera na minha presença, para de se lamentar, gasta tempo orando e buscando a minha face, que eu vou te tirar dos limites de tempo e espaço, vou te levar a um lugar onde eu habito, e dali você vai ver o macro, e dali você vai ver o processo, e dali você vai ver o plano todo, e eu vou te fazer entender o que você vai viver ali na frente, se você continuar na sua posição. Aleluia. Diante de tanta instabilidade, de tantos exemplos de fracasso à sua volta, ele optou por ouvir a voz de Deus, as promessas de Deus, porque todas as outras vozes anunciavam falência, anunciavam a destruição dos sonhos. Por que a irmã que deu testemunho aqui disse: eu não quis nem contar para ninguém, porque essas vozes iam acabar me afetando minha fé. Então o que Isaac fez? O mesmo que todos nós precisamos fazer. Ele se alimentou das promessas de Deus. Diga para o seu vizinho: você precisa escolher, mais alto, você precisa escolher do que vai se alimentar. A palavra de Deus vai alimentar a sua fé, mas a incredulidade é resultado de anemia espiritual, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se eu não escuto a palavra, eu não tenho vitalidade, eu não tenho força, a minha fé está morrendo. Que promessas estão sustentar o Isaac? As mesmas que vão te sustentar. Deus diz a Isaac: permaneça nessa terra e eu estarei com você. Perceba que ele condiciona o estar. As minhas mãos estão sobre você enquanto você está em obediência. Se você for para o Egito, é sua conta e risco.
permaneça na sua terra e eu estarei com você. Então qual que é a promessa que me sustenta? Deus está dizendo: eu estarei contigo. Será que isso é suficiente para você? Eu estarei contigo, Deus estará contigo. Ele garante a presença dEle sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Por que que isso é tudo que eu preciso? Porque na presença dEle estão todas as minhas respostas, na presença dEle está toda a revelação necessária, na presença dEle está o meu sustento, na presença dEle estão todas as bênçãos que eu preciso, toda a ação necessária para o meu cuidado. Agora, o que também é fato, quando a crise bate na porta da nossa vida, a primeira coisa que nós perdemos é a consciência da presença de Deus. Primeira coisa que você faz é: cadê Deus nessa hora? Quando as circunstâncias nos encurralam desse jeito, nós passamos a achar inclusive que Deus nos desamparou, enquanto atendeu a oração de outros. Por isso a primeira palavra de encorajamento que Deus dá a Isaac é a garantia da presença dele. Isaac, eu serei contigo. Se você tiver a minha presença, você tem tudo. Se você perder a minha presença, você perdeu tudo. Mas se você tiver a minha presença, você tem tudo, Isaac. E essa presença é sustentada mediante obediência. Então quando nós nos dispomos a andar segundo a direção de Deus, o conselho de Deus, o coração de Deus, Ele caminha conosco. E é essa presença que vai fazer toda a diferença. Sabe qual que é a presença que o mercado hoje vai ver na sua vida? Sabe qual que é a diferença que a tua família vai ver na tua vida? Sabe o que vai fazer a diferença? A presença de Deus. A presença de Deus vai te levar a ver o que ninguém vê. A presença de Deus vai te levar a entender o que ninguém entendeu. A presença de Deus vai te dar destreza, vai te dar habilidade, vai te dar visão, vai te dar capacitação, vai te dar acesso a uma sabedoria que vem de Deus, a uma inteligência que vem do alto. E essa será a diferença nesses dias sobre a tua vida. A presença de Deus caminhará contigo, a presença de Deus estará sobre você, a presença de Deus fará a diferença. O segredo da vitória na crise está em nós nos alinharmos a Deus, em estarmos no centro da vontade de Deus. A presença de Deus nos faz seguros, nos faz confiantes. Então saber que Deus está comigo elimina o medo, elimina a ansiedade. Deus é bom. Amém? Pode dizer isso em voz alta: Deus é bom. Fala isso para 2, 3 pessoas do seu lado: Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, amém? Deus é bom, Deus é bom e a minha vida está nas mãos dEle. Se Deus é bom e as vidas que estão nas mãos dEle, então na minha vida, porta que Deus abre ninguém fecha, e porta que Deus fecha ninguém abre, porque quem me conduz é Deus. Eu não dependo dos homens, eu dependo de Deus. Por que Davi pôde declarar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não importa o que eu esteja vivendo, não importa o quão escuro seja o vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Deus está comigo. O que dava confiança a Davi para que ele passasse pelo vale da sombra da morte era a presença de Deus. Deus está comigo, e se Deus está comigo, eu enfrento qualquer coisa, eu não tenho por que temer. O que encorajou os discípulos a ir por todo mundo enfrentar o martírio para pregar o evangelho? Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Tenha consciência da presença de Deus, tenha consciência da presença de Deus. Deus está contigo, Deus escuta o teu clamor, Deus escuta a tua oração, Deus chora quando você chora, Deus se alegra com a sua alegria, Deus escuta as suas necessidades, escuta as suas petições, Deus colhe as tuas lágrimas. Deus está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia!